Ana? Eu estava vendo aqui em 1 Timóteo 4, versículo 3, que ele fala que os alimentos foram liberados, né? Pode ler para a gente o texto. Pode ser? Uhum. Então tá. Diz assim: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quem é que estava proibindo o casamento? Quem é que estava proibindo o uso desses alimentos que Deus criou para alimento? A Bíblia não proíbe o casamento, certo? Ela incentiva. E a Bíblia não proíbe ninguém comer o que Deus criou como alimento. Agora, o que é que Deus criou como alimento? Aquilo que a palavra diz que é. O que é que Deus criou que não é alimento? Aquilo que a palavra diz que não é. Então, por exemplo, Levítico 11. Lá tem uma lista de animais que não se deve comer. O principal deles, que hoje é ingerido no Brasil, o porco. A Bíblia diz que não deve comer porco. Então, os animais foram todos criados por Deus. Mas alguns animais, Deus disse que não servem para alimento. O porco é um deles. Então, o que o texto está dizendo é que tinha pessoas que estavam falando contra o casamento, falando contra comer qualquer tipo de animal que poderia estar envolvido em sacrifício a ídolos. Essa é a questão. Aí não está em discussão o alimento se ele é imundo ou não. Até porque, na cultura judaica, você nunca ia ver um animal imundo entrando lá. Quando Paulo diz assim, comer de tudo que se vende no mercado, Paulo está falando de um mercado judeu, onde nunca entraria um animal imundo. O que Paulo está dizendo em outro texto, não esse, é o seguinte: não importa se quem matou o animal sacrificou esse animal a algum ídolo. O pecado vai ser dele. E não seu se comer esse alimento que um dia foi sacrificado a ídolo. Você não fez parte desse sacrifício. Então não é problema seu. É esse o problema que Paulo está resolvendo. Agora, se eu disser que eu posso comer qualquer coisa porque Deus liberou tudo, então a Bíblia se contradiz. Porque ela está dizendo que eu não posso comer um monte de animais, agora está dizendo que eu posso comer? Ou então mudou do Antigo Testamento para cá a lei de saúde? Não, não mudou. Então você vai ter um monte de textos na Bíblia que as pessoas querem se apegar para dizer que pode comer qualquer coisa. Experimenta comer uma cobra venenosa para ver se faz bem para você. Mas isso não come. Por que não come? Não pode comer de tudo? Não foi um animal criado por Deus? Então come uma cobra venenosa para ver se faz bem. Ah, não, isso aí não pode. Então come um escorpião. Não, isso não pode. Mas, ou pode ou não pode. Então eu tenho que pegar a Bíblia, deixar que ela fale, ir para Levítico capítulo 11 e fazer uma relaçãozinha. Esse aqui pode, esse não pode. Dos animais e dos peixes. Esse pode, esse não pode. Isso é Bíblia. Então eu tenho que ficar com a palavra. Sim, outra pergunta aqui? Os animais, existe consequências para quem infringe essas leis? Porque tem muita gente, igual eu falei, as pessoas às vezes guardam os mandamentos, mas infringem essas leis. Existem consequências para esse tipo? Paulo De quem diz. infringe as leis e quem infringe os mandamentos? O que Paulo diz aqui? Se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Então, o resultado é a destruição, é a perda da vida eterna. Então, cuidar do corpo é uma questão de salvação. Então, as leis de saúde que estão na Bíblia, elas estão aí para nos orientar a ter saúde, a cuidar bem do corpo que não é nosso, que é um templo para que Deus habite. Então, pela lógica, se eu infrinjo uma lei, já acabou. Claro. Se eu não Não pedir é isso que a perdão, gente não me aprendeu. arrepender, não mudar, não tiver uma transformação, já acabou. Sim. Não é isso que diz Tiago 2,10, que a gente leu aqui? Qualquer que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Então é a totalidade. Isso só pode ser possível pela graça de Cristo. Agora, quando estávamos no último bloco, eu falei de que essa separação entre animais limpos e imundos
Aparece aqui em Levítico 11. Foi escrita por Moisés, mas ela já existiu. Ela já existia melhor. Dê uma olhadinha na sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Veja, nós estamos aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e olha o que Deus orientou a Noé no capítulo 7. Disse o Senhor a Noé, Gênesis 7:1, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E de todo o animal o quê? Limpo, levará consigo quanto? Macho e fêmea. E dos animais imundos? Um par, macho e fêmea. Mas espera aí, nós estamos antes do dilúvio e já havia orientação de Deus para animal limpo e imundo? Isso mesmo. O que Moisés vai fazer lá na frente, ao escrever, é simplesmente colocar no pergaminho ou no papiro aquilo que o povo já sabia. Que há distinção para Deus entre animais que podem ser comidos e não podem ser comidos. Sim, minha amiga? Pastor, então é aí que entra aquela parte que o senhor fala que a lei não é para ser cumprir, a gente não consegue cumprir a lei, mas se nós mantermos o foco em Cristo, aí a gente passa a ter... É Ele que nos dá poder para obedecer. Justamente, porque aí essa lei se tornaria ineficaz, aquela parte que fala... Segura perto do microfone. Desculpa, aquela parte que fala que a lei antiga era ineficaz e tudo mais. Não, eu não sei o que você está se referindo, mas talvez você esteja se referindo às alianças, né? Isso. Antiga e nova aliança. Aí é outro assunto. Tá. Não é lei de saúde. Entendi. Então, lei de saúde, ela sempre existiu. Noé conhecia que animal podia comer e não podia. Antes do dilúvio. Mas é Moisés que vai escrever Levítico 11 lá na frente. Você percebe que Deus nunca deixou seu povo sem orientação? Agora, se Deus, que é o nosso Criador, diz assim, esse você come, esse você não come. Ah, não, mas eu quero comer tudo. Então come. Agora arca com as consequências. Arca com os problemas de saúde que você pode ter e arca finalmente com a perdição que você vai alcançar. Por quê? Porque é tudo uma questão de obediência. Sim, amigo? Pastor, a nossa amiga ali, a Ana, ela fez uma pergunta e parece que nós não conseguimos, ela não conseguiu expressar tudo ali e a dúvida permanece para nós e eu penso que até para os nossos telespectadores. Segura bem perto da boca, assim. Para os nossos telespectadores também. Ela começou a ler ali em 1 Timóteo 4 e leu até o 3, né? Que proíbe o casamento e tal. Mas o quarto aqui, o versículo 4, ele fala assim, ó, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ao que se parece aqui, tudo que a gente então fazer uma oração em agradecimento a Deus estaria santificado. Como seria para nós entendermos isso aqui em relação à lei de saúde e os animais impuro e puro? Ok. Certamente o que não está em jogo aqui é se um animal impuro, depois de uma oração, vai ficar puro. Isso não está em jogo, porque seria um contrassenso. Então, existem alguns textos da Bíblia que são mais difíceis de ser interpretados. Qual é o caminho? A gente interpreta os textos difíceis à luz dos textos mais fáceis. Então, se a Bíblia está dizendo que há uma lei que separa animais limpos e imundos, ela não vai contrariar isso lá na frente. O que Paulo está dizendo é que as pessoas que comiam carnes que se vendiam em mercados, que porventura estivesse lá dedicado a algum ídolo, e as pessoas achavam que elas também se contaminariam com esses ídolos por comerem dessas carnes ou por comprarem, eles não teriam problema com isso. Agora, Paulo não está discutindo se uma carne que era imunda depois de oração não vai mais ser, porque não existe isso. Não existe na Bíblia a capacidade de você orar e o porco que Deus criou como animal imundo, ele deixa de ser imundo agora. Porque se fosse assim, a pessoa podia comer qualquer tipo de animal, inclusive venenoso, bastava uma oração e ele não morreria. Então veja, não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a palavra de Deus quer dizer é o seguinte,
Deus criou todos os animais, mas alguns não são adequados para serem usados como alimentação. Pegue, por exemplo, o caso do porco. Ah, mas pastor, por quê? Outro dia alguém disse para mim, mas pastor, a carne de porco é tão gostosa, por que não pode? Não é questão de sabor. Qualquer médico vai dizer para você dos malefícios da carne suína. Qualquer médico sério. A ciência está aí para dizer os malefícios que tem a carne do porco. O verme da triquina que habita nele, que pode parar no cérebro da pessoa e matá-la. Eu tenho um irmão que tem problemas, de vez em quando surge algumas feridas no seu corpo. Toda vez que isso acontece, ele vai a um médico, a orientação é a mesma. Olha, suspenda qualquer carne suína. Por quê? Porque ela vai potencializar todas as substâncias nocivas que você tem no corpo. Ela vai potencializar. Então, Deus que criou você, Ele sabe o que serve para você. Agora, o triste é ver por aí, às vezes você encontra pessoas que querem discutir com Deus. Não, o Senhor criou o porco e está dizendo que não é para comer, mas eu quero comer porque é gostoso. Bom, você pode. Agora, você quer discutir com Deus? Você vai discutir com Deus?